E em quinto e último lugar, irmãos, um outro cuidado que nós devemos ter durante a caminhada da nossa vida é cuidar para que o arrependimento não venha tarde demais e tenhamos que chorar de remorso. Arrependimento muitas vezes vem para nós, mas o arrependimento ele veio tarde demais. Veja, quando as pessoas informaram ao profeta velho que lá estava o homem caído morto, o que o profeta velho fez? Pegou a sua cavalgadura, pegou o seu jumento e foi lá. Chegou lá, o leão ainda estava lá, guardando o corpo. O jumento do homem ainda estava lá. E lá estava o profeta de Deus, que foi enganado pelo profeta velho, que acreditou nas cãs do profeta velho, estava lá estraçalhado, e ele então pega aquele homem, coloca sobre o seu jumento e está levando para a sua casa. Eu acredito, irmãos, que quando ele estava levando aquele homem, puxando o jumento, ele estava passando pela sua mente, rememorando tudo aquilo que ele havia feito. Quem sabe ele estava pensando, se eu não tivesse feito esse homem voltar, ele não estaria morto. Se eu não tivesse mentido para ele, ele estava com vida ainda. E eu acredito que aquele homem começou, aquele profeta de Betel, começou a sentir remorso no seu coração, porque agora ele estava levando o homem para sepultar. E a Bíblia diz que quando eles sepultaram o homem, eles choraram a morte do profeta de Deus e disseram assim: ah, meu irmão, estava, meus prezados, sentindo remorso, porque havia feito uma coisa, havia induzido uma pessoa ao erro, e agora não adiantava arrependimento, não adiantava dizer por que eu fiz isto, não adiantava nada, porque estava feito e não tinha mais o que fazer. Prezados, tem muitas pessoas que às vezes estão sofrendo as consequências de atos que fizeram há muito tempo. Um tempo atrás, faz um ano mais ou menos talvez, eu estava vendendo um toldo para um senhor lá na cidade de Platina. Depois de ter fechado o negócio com ele, eu estava ali conversando, e um senhor assim até calmo, uma pessoa até gostoso de conversar com ele e tal, e de repente ele diz: olha, eu passei 12 anos preso, eu matei um homem, eu matei um advogado aqui na cidade, e eu passei 12 anos preso. Eu perdi, diz ele, eu perdi 12 anos da minha vida naquele presídio. Por quê? Porque eu prometi, eu disse que eu ia matar o homem. Quando o homem apareceu aqui na cidade, disseram para mim que ele estava aqui, e eu fui lá para cumprir a minha palavra, a minha teimosia. Eu matei o homem e eu fui condenado. E muitas vezes lá no presídio, prezados, ele chorou, porque a sua vida foi mudada por causa de algo que ele não deveria ter feito, coisa que ele perdeu os 12 anos da sua vida, perdeu 12 anos da sua vida por algo que ele não precisava ter feito. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes o arrependimento vem tarde demais. Como eu falei no princípio, o leite derramou e não tem jeito mais. O leite está sujo, não dá para trazer de volta a caneca. Quando nós olhamos, meus prezados, Judas Iscariotes, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele voltou a falar com os sacerdotes e disse assim: traí sangue inocente. Ele viu que Jesus foi condenado, ele viu que Jesus estava preso e foi condenado à morte, ele caiu em si,
mas agora não adiantava mais o arrependimento. E diz que ele pegou as moedas e jogou no templo e se enforcou. O remorso tomou conta de Judas Iscariotes. A sua alma estava triste, profunda angústia e sofrimento. Ele não conseguia pensar, no que ele poderia fazer para restaurar a sua situação para com Deus. E ele tirou a própria vida. Por quê? Porque fez algo que não deveria ter feito. Conta-se uma história, talvez você já ouviu falar sobre ela, que uma mulher inventou uma fofoca, uma calúnia a respeito de uma pessoa da igreja. E aquela pessoa da igreja que foi alvo daquela fofoca sofreu horrores, porque era uma coisa muito, muito séria mesmo. E aquela mulher que inventou a fofoca percebeu o mal que ela tinha feito àquela pessoa, foi lá falar com o pastor da igreja. Pastor, eu sei que eu errei, eu inventei aquilo daquela irmã, eu falei aquilo e aquilo era mentira, como o profeta que mentiu. E ela disse para o pastor: pastor, o que eu posso fazer para resolver esta situação? Aí o pastor pensou um pouco e disse: olha, faz o seguinte, pega um saco de pena e sobe num monte bem alto, num dia de vento, e solta aquela pena lá, solta aquela pena no vento, e depois você vai e cata todas as penas que soltou. Se você conseguir, você vai conseguir remediar essa situação. E ela diz: pastor, é impossível. Então aquilo que você fez também é impossível, não tem jeito mais, aquilo que fez está feito. Este homem aqui, prezados, um foi rebelde à palavra do Senhor, mas o outro foi aquele que induziu a pessoa à rebelião. Que nós possamos, prezados, ficar com esta palavra e dizer cada dia da nossa vida: o meu comportamento, a minha atitude, o meu procedimento está sendo para a honra e para a glória do nome de Deus. Eu estou fazendo de tudo para edificar pessoas, ou eu já tenho feito alguma coisa que escandalizou alguém? Prezados, muitas vezes nós podemos nos arrepender, não vamos mudar aquilo que aconteceu, mas podemos nos arrepender, pedir perdão à pessoa, pedir perdão a Deus e prosseguir, porque aquilo que passou, passou. O que nós não podemos é seguir o caminho de Judas Iscariotes. Nós temos que nos aproximar de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. O Senhor conhece como nós somos, o Senhor conhece as nossas limitações e Ele pode nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai santo e eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra e pedimos que o Senhor possa nos ajudar em cada momento da nossa vida, Senhor, que nós possamos viver de uma maneira que agrada ao teu nome, que glorifica o teu nome, Senhor, que a tua bênção seja sobre a nossa vida e que nunca, Senhor, venhamos escandalizar o teu nome, escandalizar ou enfraquecer alguém. E se por acaso, ó Deus, tenhamos feito, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida e acertarmos o nosso caminho para com o Senhor, colocarmos a nossa vida em linha com a tua palavra e andarmos na tua presença. Livra-nos, Senhor, da rebeldia, porque as consequências virão. Que a tua mão esteja sobre o teu povo, que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente e que esta palavra, Senhor, que primeiro falou comigo, possa ter falado em cada coração e que teu Espírito Santo nos ajude a viver segundo a tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus que abençoe, irmãos.